Agora a questão 4, também questão do Enem de 2016. Questão simples, é também lei de Hess, é só interpretação, gente, aqui. Então ele fala dos resíduos florestais que vêm se tornando cada dia mais atrativos, pois eles são uma fonte de energia renovável. Aí ele fala, a figura representa a queima de um bióleo extraído do resíduo da madeira, sendo ΔH1, ó, tá aqui, a variação da entalpia devido à queima de 1 grama desse bióleo. Então, quando 1 grama desse bióleo ele é queimado, né, entra em combustão, ele libera essa quantidade de energia, menos 18,8 kJ por grama, resultando em gás carbônico e água. Tá aqui, ó. Lembrando, né, a seta representa a formação dos produtos. Então, eu tenho aqui a primeira equação, que é um bióleo, a combustão do bióleo formando água e gás carbônico, certo? A água aqui é líquida. Preste bem atenção no estado da matéria aqui da água, no estado físico dela. Aí, e ΔH2, a variação da entalpia envolvendo 1 grama de água no estado gasoso para o estado líquido. Então, aqui, ó, no ΔH2, que é essa variação menos 2,4 kJ por grama, certo? Eu tenho o monóxido de carbono com a água gasosa se transformando em água líquida. Então, a setinha aqui mostrando quem é o produto dela. Aí ele quer saber a variação da entalpia em kJ, tá? Só que é em kJ, para a queima de 5 gramas desse bioóleo, resultando em CO2 gasoso e água gasosa. Então, gente, aqui é a lei de Hess também. Ele só não deu a equação montadinha que nem lá na outra. Ele deu aqui em forma de gráfico, certo? Mas nada que você não consiga transformar isso aqui normal, na equação em uma única linha, se é que vocês me compreendem. E qual vai ser a minha equação global? Tá aqui, ó. O bioóleo, tá aqui na pergunta, se transformando em gás carbônico mais água. E água ele quer no estado gasoso, certo? Então tá aqui, ó. Aquela fala dele, da questão, tá aqui ela transformada em equação. Mas ele não falou em oxigênio. Sim, mas para ver uma queima eu preciso de oxigênio, ok? Então, bióleo mais o oxigênio formando CO2 e água gasosa. E aqui são as equações que ele me deu, que nós vamos manipular ela até chegar nessa daqui, certo? Então, aqui eu tenho o bióleo do mesmo lado, na equação 1, na minha equação global está do mesmo lado, oxigênio, CO2, aí aqui eu tenho água no estado líquido, lembrando que a água aqui de cima tem que ser no estado gasoso. E aqui eu tenho a sua variação da energia, né? Tava lá no gráfico isso aqui. Aí, aqui na tua reação 2 também estava no gráfico, lá nós só transformamos assim uma única linha, tiramos de um gráfico. Eu tenho CO2, eu tenho aqui a água no estado gasoso, certo? Aí eu tenho CO2 também novamente, tenho água líquida. Na tua equação global, a água gasosa está em que lado? No lado dos produtos, então. E aqui na equação 2 está onde? No lado dos reagentes. O que é que tu vai fazer com ela? Tu vai inverter. Então, como eu fiz a inversão, eu não preciso multiplicar, porque a quantidade é a mesma, 1 mol e 1 mol. Aqui. Então, como eu inverti, a variação da energia foi invertida, né? Ela estava liberando, agora está absorvendo energia. E aí eu vou cancelar o que eu tenho igual em lados opostos, ou somar o que eu tenho no mesmo lado. Não tenho bióleo aqui, também não tenho oxigênio na equação de baixo, né? Olha na equação para a equação 2. Aí eu tenho CO2 aqui gasoso, e tenho CO2 na equação 2 no lado dos reagentes, em cima está no lado dos produtos. Tenho água líquida no lado dos produtos na equação 1, na equação de cima, e na equação 2 está no lado dos reagentes, também posso cancelar a mesma quantidade. E o que me restou foi isso aqui, o bioóleo mais o oxigênio formando o gás carbônico mais a água no estado gasoso. Pronto. E aí você encontra aqui o ΔH dessa reação. Ó. ΔH é
menos 18,8, né? ΔH1 mais ΔH2, só tenho duas reações, mais 2,4. Quando tu fizer essa subtração, porque os sinais são diferentes, tu vai chegar nesse valor aqui, menos 16,4. Detalhe, isso aqui é para quando eu tenho o quê? 1 grama, essa energia é para 1 grama, mas ele quer saber para 5 gramas. Então, tu vai também trabalhar com cálculo estequiométrico. Em 1 grama, tu tem quanta energia? O que nós acabamos de descobrir, 16,4. Não precisa colocar aumentos, né? Isso aqui já entendemos que é só para indicar que a energia está sendo desperdiçada, né? Está sendo liberada. Quando eu tenho 5 gramas dessa energia, eu vou ter quantos... Quando eu tenho 5 gramas do bióleo, quer dizer, quanto de energia eu vou ter? Eu vou ter X, certo? Mais uma vez, 1 grama, que é o valor que ele deu na questão, lá ele diz que 1 grama entra em combustão e libera qual quantidade de energia que nós descobrimos, mas ele quer saber, ó, em 5 gramas, então 5 eu não sei, então vai ser meio pelos extremos, certo? Eu vou ter 1 vezes X e vou ter 5 vezes 16,4, quando tu fizer essa multiplicação, dividir por 1, tu vai chegar no valor de menos 82 kJ. Detalhe, por grama não, porque eu vou cancelar a grama aqui. Quando esse 1 grama, ela descer aqui, eu vou cancelar ele, tá? Porque ele quer só quer em quilojoule, mas nada que você não consiga compreender. Porque esse grama fica bem aqui, né, ó. Na verdade, não é nem do 1, é o do 5, ó. Vai ter 5 gramas, deixa eu voltar aqui, ó. Vai ser 16,4, né, aqui até deixei o mesmo valor, enfim, mesma unidade, vezes 5. 5 gramas, tu cancela grama por grama e você vai ter justamente a resposta só em quilojoule, certo?